E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast, né? Vamos voltar agora para os jogos, né? Para o esporte, de fato. Ontem a gente fez um podcast reflexivo, né? E aí a gente volta, as rodadas, os jogos voltam a acontecer, a gente vai repercutir os jogos. Ao final, eu quero ouvir um pouco com vocês da coletiva do Vitor Pereira. Né? Teve uma confusão aí, uma fumaça com o Vidal. Já vai falar sobre isso. Se der tempo, a gente ouve um trecho também, né? Depois de toda essa semana, né, de polêmicas, é que o Palmeiras viveu, né, uma semana de altos e baixos, né? Terminando com essa a polêmica das críticas dos jornalistas ao Abel Ferreira. Se der tempo, se não tiver muito longo o podcast, se eu não ficar falando muito aqui, a gente tenta ouvir um pouquinho do que falou o Abel Ferreira, tá? Em relação a este assunto. Mas vamos embora. Vamos de Campeonato Carioca primeiro, né? Audax e Bangu terminou em 0-0. A Botafogo empatou com o Nova Iguaçu. Inclusive, Luiz Castro reclamou bastante, hein? Diz que não foi um bom jogo do Botafogo, de fato, né? Mas o adversário também não ajudou a bola a correr, né? Não ajudou a bola a correr. Flamengo 1, Boa Vista 0. Uma vitória com um gol do Pedro. E o Vitor Pereira, a gente vai ouvir o Vitor Pereira, né? Ele até fala que, cara, às vezes a gente vem de uma partida muito desgastante, né? Muito que exigiu muito no final de semana. E aí você vem aqui e o gol não sai, começa a vir bater o nervosismo, você fica ansioso e é natural, né? E é natural, foi questionado também de esquema tático, de defesa, enfim, a gente vai ouvir tudo isso e um pouco mais sobre a visão do Vitor Pereira sobre essa partida. O Vitor Pereira, cara, para mim, parecendo até um pouco desanimado, né? Eu não entendi por que assim. Ele sempre costuma ser um pouco mais animado, sempre, né? Mas mesmo quando ele perde, ele costuma ser irônico. Ele costuma fazer uma tiradinha aqui, uma tiradinha. Parece um pouco desanimado. Eu não estou querendo criar polêmica nem nada disso, mas me pareceu um pouco desanimado na coletiva pós-jogo. Tá? O Campeonato Paulista, o jogo foi o Mirassol contra o Palmeiras. Mirassol 0, Palmeiras 2, com direito à presença da Isa, né? Da cantora Isa. Futebol à parte, a Isa estava presente, né? Tá tendo um affair com um dos jogadores do Mirassol, o Yuri, né? Se eu não me engano, eu peço perdão aqui. Foi atração, né? Foi atração além do futebol, a presença da Isa. E o Palmeiras venceu por 2-0, placar construído no segundo tempo. Palmeiras todo reserva. Aí o Abel Ferreira falou em coletiva depois, falou, cara, assim, não vou cobrar ninguém por essa partida que se iniciou muito ruim, porque depois da festa que eles fizeram, que no caso eles, os jogadores, eu não tenho nem coragem de cobrar, porque eles comemoraram muito a vitória para cima do Flamengo. O Abel Ferreira deixa bem claro que foi uma baita festa, né? Então para o Palmeiras foi muito importante essa conquista da Supercopa do Brasil para cima do Flamengo. Ele falou, pô, não vou ter nem coragem de cobrar os caras. Aí entrou com o time reserva, um jogo muito ruim do Palmeiras, primeiro tempo, e a vitória começa a acontecer a partir do momento em que entra o Giovani, né? Giovani deu assistência para os 2 gols do Palmeiras, um cara importante, é um cara que desde o início do ano, coletiva após coletiva, o Abel vem sendo questionado sobre o aproveitamento da base, inclusive muitas vezes sendo perguntado sobre o próprio Giovani, ele sempre fala que é um processo, de que tem que respeitar, né? Todo mundo tem que jogar, e a gente vê que é um cara com potencial, né? É um jovem, uma joia da casa, com muito potencial. Se a gente pega alguns veteranos, né? Veteranos em termos de idade, não veteranos de tempo de casa do Palmeiras, que iniciaram o jogo, né? Que foi um Palmeiras muito reserva, essa galera não aproveitou a oportunidade de jogar, de ter minutagem, né? De ser titular do Palmeiras. O garoto de apenas 19 anos entrou, acho que é 19, né, que ele tem. Se eu errar aqui, peço perdão. Ele entra em questão de metade do segundo tempo, praticamente, em questão de alguns minutos, ele consegue deixar 2 companheiros na cara do gol. Né? Então, assim, e o primeiro gol, inclusive, ele pedala aqui, pedala ali. Muito bom jogo do Giovani, mostra que realmente é um cara que pode ser importante na composição desse elenco. E aí volta aquela velha discussão em relação a reforços. Eu já deixei a minha opinião, eu acho que o Palmeiras não precisa de reforços, tem gente que acha que precisa, tem jornalistas muito conceituados que acham que precisa, e eu respeito todas as opiniões, tá?
Eu também acho que uma temporada tão longa, você também não pode achar que você vai ter sempre à disposição os mesmos jogadores. Pode ter suspensão, Deus que o livre, mas pode ter lesão, né? Todo time está sujeito a isso. Então você, obviamente, tem que planejar tendo, cara, 3 caras por posição, pelo menos, né? Ou pelo menos para as mais importantes, onde você vê um gargalo, onde você vê uma tendência de realmente ali é uma área perigosa, a gente precisa se precaver. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar, mas não, cara, sem pressa absolutamente nenhuma, né? Nenhuma. E por mim, eu faço cor aqui com quem acha que não precisa contratar mesmo, eu também acho que não. O Palmeiras mostra que tem uma base muito forte e que pode utilizar bem essa base, né? Fazendo a transição que o Abel gosta, sem pressa, eu acho que tem como fazer acontecer. Tá? É isso. Em termos de futebol, é isso. Mais uma vez, como a gente faz aqui, tradicionalmente, todos os dias, falamos do caso Daniel Alves, não pela celebridade que ele é, mas pela importância da situação, né? Do crime que foi supostamente cometido. É um crime muito sério, que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes na sociedade, e não só no Brasil, mas no mundo, é um crime que é negligenciado, né? Até porque o elo mais fraco é a vítima, e aí fala, mas tem que ter prova, né? Mas, cara, assim, a pessoa é violentada, vai ter prova do quê? Né? Às vezes a pessoa só vai denunciar depois de 2 dias, onde já não tem mais provas. Assim, é realmente complicado, é uma situação delicada também. Eu tô falando que não tem que ter julgamento, não tem que ter investigação nenhuma, né? Esse é o ponto. Mas é sempre importante a gente destacar a gravidade, né, desse tipo de crime que ainda continua rolando. As investigações vão acontecer. Eu acho que nem, né, o Daniel nem é réu, por exemplo. Ele nem é réu, ele só está preso só, né? Ele está preso preventivamente. E aqui é sobre a defesa, né? O que alega a defesa para pedir a liberdade, né? A suspensão dessa prisão preventiva do Daniel Alves. Foi um documento muito longo, né? Cerca de 24, não sei se é 24 páginas de fato, porque eu já começo a ficar naquela assim, pô, em jornal tal vazou informação, né? Vamos chegar lá, peraí, depois eu já falo disso aqui. Então, o novo advogado Daniel Alves, né? O Cristóbal Martel, né? O advogado que foi advogado do Messi, do Neymar, no caso dos crimes fiscais lá, né? Isso a espanhola decretou a prisão do Messi, hein? Que loucura, né? Diz que tem o Daniel Alves tem conexões pessoais, familiares, sociais, empresariais em Barcelona e também não tem mais vínculo com o Pumas, né? O Pumas do México rescindiu o contrato com o Daniel Alves, então não tem mais vínculo, não teria por que sair com pressa, sair de imediato de Barcelona da Espanha, tá? E aí enumera vários casos julgados em Barcelona, nos quais a prova de residência e vínculos com empresas na cidade, aliados a medidas cautelares, foram suficientes para descartar o risco de fuga. Não comecei falando, mas deixo aqui os créditos. Falei de Campeonato Carioca, Paulista e agora Daniel Alves. Né? Tudo do site do GE. Deixar os créditos aqui ao Globoesporte.com. Entra lá, confere na íntegra a matéria. Não estou pegando apenas recortes. E o recurso reitera o bom comportamento de Daniel Alves, né, em sua carreira. Enfim, faz a sua tese, né? E esse também é um assunto que eu queria falar, eles contestam a versão da vítima, né? Em reportagem desta quarta-feira, o jornal catalão La Vanguardia também traz detalhes do recurso apresentado por Daniel Alves. A defesa do jogador contesta alguns trechos de depoimentos da vítima, né? Um dos pontos contestados, pelo que eu estava ouvindo alguns jornais esportivos, é a questão do tempo, né, que levou. Eles analisaram as gravações, né, analisaram mais de 7 horas de imagem das câmeras de segurança, e a vítima relata que o Daniel Alves foi até o banheiro e fez um sinal para que ela o acompanhasse, né, e ela foi. Só que pelo que diz a defesa, o Daniel Alves vai primeiro ao banheiro e ela vai ao banheiro depois de alguns minutos, né? Ela só vai bem depois ao banheiro. Então esse é um dos pontos contestados pela defesa. Só que o que eu falei, cara, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e como é que
Mas você não falou isso antes, está falando isso agora. Eu falo isso agora porque até então, né? Até então, o que se dizia era que isso, informações da Espanha, tá? Não é assim especulação. Se dizia que a vítima tinha uma série de, de fatores que corroboravam, né, o seu depoimento, que no caso eram a câmera do policial que atendeu, as câmeras da boate, que agora a defesa analisou as câmeras da boate e já fala que tem um. Então, assim, pô, a gente vai acreditar em quem, né? Porque o jornal está revelando coisas que teoricamente são sigilosas. O depoimento de uma vítima, ou o depoimento do Daniel Alves, que é o acusado, são coisas sigilosas. Como é que os caras estão tendo acesso a isso? Os caras tiveram acesso à defesa do Daniel Alves. Como é que um jornal está tendo acesso a esse tipo de informação que deveria ser confidencial? Daqui a pouco vão revelar a identidade da. Não, graças a Deus, né? A identidade da mulher ainda não foi revelada. E aqui, tá falando isso, mas tá dizendo que o crime de fato. Não tô afirmando que o crime aconteceu. Mas pela repercussão que já ganhou, a vítima vai se revela a identidade dela, é ridicularizada, né? Vai ser o linchamento virtual, cancelamento e o caramba. Tem que ficar em sigilo mesmo, até o fim do processo. E mesmo após a condenação, a identidade dela tem que ser preservada. Não tem essa de, tem que revelar para todo mundo saber quem foi. Não tem essa. Né? A justiça vai julgar o caso, mas para mim não tem que revelar a identidade da suposta vítima, não. E assim, é umas coisas que, depois de ver isso, que eu falo, pô, não estou contestando a informação de ninguém. Eu sempre vou falar todo dia sobre esse caso porque eu acho muito sério isso. É um crime que acontece no mundo inteiro, né? E o tempo todo, e muitas vezes não. A maioria esmagadora das vezes as vítimas são simplesmente desamparadas, são ridicularizadas. Aí a roupa que você foi, olha a saia que você está vestindo. Você se insinuou pro cara. Cara, isso aí, cara, são argumentos tão, cara, tão ignorantes, né? É de uma ignorância impressionante esse tipo de argumento, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Por isso que eu falo, vou falar todo dia, mas eu falei, não estou julgando ninguém, estou dizendo que até então eu falava, pô, assim, as provas, dizem que as provas são muito contundentes contra o Daniel Alves. Pô, agora eu já não tenho mais essa certeza, porque como é que os jornais estão tendo acesso a esse tipo de informação que deveria ser sigilosa, né? Os caras estão mudando alguns pontos do que falam do que fala a defesa, do que segundo supostamente falou a vítima, do que supostamente tem na defesa do Daniel Alves. Eu já começo a me perguntar isso, porque como é que os caras têm acesso a esse tipo de informação que deveria ser sigilosa? Essa que é a parada mais maluca, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando o caso. Eu falei e vou repetir, eu deixo para quem quer se manifestar de uma forma mais participativa, né, tomando posicionamentos, eu respeito muito, especialmente as jornalistas de mulheres. Eu respeito muito porque a gente sabe como a sociedade é machista e tem que trazer a reflexão sobre o assunto mesmo. É um assunto muito sério, muito negligenciado, né? Muitas personalidades sequer tomaram um posicionamento em relação ao tipo de crime, não é em relação a defender ou condenar o Daniel Alves ou defender ao tipo de crime, né? Tem que ser falado sobre esse assunto, ele é muito sério, muito grave, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando o caso, obviamente, mas cada dia que passa surge uma coisa nova e aí a gente começa se perguntando como é que os caras estão tendo acesso a esse tipo de informação, né? Enfim, vamos seguir. Vamos de coletiva do professor, do mister, do técnico Vitor Pereira. Deixei separado aqui, eu vou precisar fechar algumas abas, né? Porque eu voltei para o Chrome e já está carregado o computador, inclusive, aqui, viu? Caramba, o Chrome tá muito ruim, mano, para mim esses dias. Deve ser muito cache, não sei, né? Tá muito ruim. Eu usei anteontem, eu usei o Edge, né? O Microsoft Edge, rodou legal, rodou até legal. Mas vamos tentar seguir com o Chrome aqui, porque eu tô logado, né? Então fica mais fácil, você evita a propaganda, que da outra vez eu rodei
a gente tá ouvindo a coletiva do Barbieri, depois roda uma propaganda no final, cara, esse é um negócio irritante, né? E Flá TV, canal oficial do Flamengo, tá? Sempre faço o convite aqui, deixando os créditos, entra lá, se inscreve no canal, pelo menos se inscreve no canal, né? Pelo menos se inscreve no canal só para dar uma moral pra galera que gera o conteúdo e curte o vídeo se você gostar. Se você é rubro-negro, tem bastante conteúdo lá em relação ao Mundial. O Flamengo está muito perto de embarcar rumo ao Marrocos para a disputa do Mundial. Então, se inscreve no canal, né? E se você é torcedor do Flamengo ou se você só é fã do esporte e quer acompanhar o Mundial de perto e vai torcer para o Flamengo nesse Mundial, entra lá que tem bastante conteúdo e vai ter muito mais, né? Tem muito mais coisa por vir, tá? Acelerei o vídeo, como você viu, então fica o convite aberto, entra lá, assiste na velocidade normal, mas é o que eu falei, eu já acelerei, talvez não fique tão mais perceptível, mas parece que o Vitor Pereira está um pouco desanimado, né? Vamos ouvir um pouquinho do Vitor Pereira. Boa noite, Mister Júlio Santos, da Flá TV. Eu queria saber qual a importância da torcida ter vindo hoje nesse jogo com vitória, às vésperas de um Mundial, da viagem para o Mundial, e também a sua expectativa para o seu primeiro Aeroflá amanhã. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Assim, naturalmente este jogo foi um jogo que teve circunstâncias especiais, não é? Primeiro, porque é um jogo que antecede ao Mundial, em que todos os jogadores querem estar, em que uma lesão os coloca fora do Mundial, que é uma oportunidade única, muitas vezes única de ser disputado. Depois, é um jogo posterior a uma derrota que foi dorida, não é? Que nos deixou para já, que nos exigiu foi um nível de exigência muito maior do que aqueles jogos em que nós nos preparamos. E mesmo assim, os adeptos vieram, a torcida veio apoiar, apoiou até ao fim, naturalmente um bocadinho nervosos, ansiosos, compreende-se, porque o resultado, estes jogos ou se abrem cedo ou se vão complicando. E pronto, e estes condimentos todos, mais um gramado que não permite muitas vezes acelerar a bola, jogar um jogo técnico, uma equipa que está fechada lá atrás e precisamos de jogar a 1 toque, a 2 toques, acelerar a bola e não conseguimos, porque o gramado de facto não é o melhor gramado para uma equipa como a nossa. Pronto, isto tudo junto fiquei muito contente que os adeptos tivessem paciência e que no fim, com o esforço dos jogadores, conseguíssemos chegar à vitória. Agora lá, vamos iludidos, vamos agora concentrar-nos, reunir as tropas, mentalizar-nos para aquilo que aí vem e gostamos muito de sentir o apoio dos nossos adeptos. Eles são para nós fundamentais. Okay? Aí, ó. Não sei se vocês perceberam, né? Tá meio desanimado o Vitor Pereira, né? Parece. Mas ele falou sobre o jogo, né? Meio que justificou por que o jogo não foi tão legal. Primeiro que ele começa falando, é um jogo que antecede uma disputa de Mundial. Então todo mundo quer estar lá. Pode ser uma oportunidade única para alguns jogadores. Então ninguém quer se machucar, né? Você se machucar às vésperas do Mundial, você vai ficar fora do Mundial. Então esse é um dos motivos, né? De você ter uma certa cautela, ter um certo cuidado na hora que você vai dar uma corrida, na hora que você vai para o contato, que você vai para a disputa de bola, né? Para o choque mesmo. Então esse é um dos pontos, de fato, né? De fato, assim, tá às vésperas do Mundial é complicado. Vou para a dividida, né? O cara tá chegando muito perto, vou deixar ele encostar? Não, solta a bola antes, né? Então isso tem esse ponto, tem a questão do jogo do Palmeiras, que foi uma derrota doída, e foi um jogo que exigiu muito, então o time naturalmente cansado, né? O time desgastado em relação ao jogo que fez contra o Palmeiras, mas entraram titulares, obviamente, para continuar tendo sequência, para continuar tendo ritmo de jogo. Elogiou a torcida, né? Os adeptos, né? Ficou feliz que os adeptos vieram e que tiveram a paciência. Citou também o gramado, situação do gramado, complicado também. O Flamengo é um time de toque de bola rápido e o gramado não permitiu esse tipo de jogo em alguns momentos.
Então tem vários fatores que o Vitor Pereira coloca para esse resultado humilde também, para o jogo que também não foi tão vistoso para quem esperava. Pô, o Flamengo marcou 3 gols do Palmeiras e muita gente vai para essa partida esperando que o Flamengo vai fazer 3 gols nessa partida também. Assim como aconteceu acabei de falar do Palmeiras. O Palmeiras marcou 4 no Flamengo, e aí viu o torcedor que vai, mesmo sabendo que é um time reserva, vai naquela expectativa de que o Palmeiras vai marcar vários gols, né? Então fica nessa do torcedor de. É que do Flamengo, naturalmente, foi o time titular, né? Do Palmeiras foi o reserva. Mas nesse caso o torcedor entende também. Esse discurso do Vitor é sempre bom pro torcedor. Aquele torcedor mais emocionado falou: ih, caramba, jogar desse jeito no Campeonato Carioca, né? O que a gente pode esperar do Mundial? Não, já coloca, calma. Assim, foi após o jogo do Palmeiras. Isso está às vésperas do Mundial, então ninguém quer se machucar, tá todo mundo meio que se resguardando. Fez um jogo mais burocrático, se é que pode dizer assim. Então é importante o Vitor Pereira estar. Isso aí, perguntado sobre a questão do Aeroflá, né? Falou, feliz, né? A presença dos torcedores, dos adeptos, né? Faz bastante diferença. Eu só não entendi o começo. Ele falou, vamos iludidos? É isso que ele falou? Eu não entendi. Eu não sei o que significa iludido no português de Portugal. Mas ele falou, vamos reunir as tropas, né? E vambora, né? Mas é o que eu falei. Ele falou até num tom meio de desânimo, né? Pô, achei que esperar. Caraca, vai ser uma experiência. Venham, né? Ele tinha que fazer o convite agora, né? Venham. Vem marcar presença. Vem apoiar. Porque esse apoio é fundamental, né? Não fez. Ele tá um pouquinho cabisbaixo aí, né? Vamos seguir. Aqui atrás, Vitor. Aqui desse lado aqui. Boa noite. Flávio Amendola da Band. Eu queria saber de você, claro que a gente sabe que o seu trabalho está começando, é necessário ter paciência, como você falou, mas você acha que esse Flamengo chega em qual nível para a disputa do Mundial de Clubes? E se você me permite uma outra pergunta, hoje a gente viu, quando você chamou o Matheus França, o Vidal ficou um pouco incomodado por não ter entrado, teve uma reação um pouco explosiva. Você conversou com ele no vestiário, teve algum papo com ele? Muito obrigado. Assim, relativamente ao tempo de trabalho, naturalmente quando aceitei este desafio de vir para o Flamengo, sabia perfeitamente que o tempo era muito curto para esta sequência de jogos a decidir, não é? Nós para consolidarmos de facto as nossas ideias, nós precisamos de um bocadinho mais de tempo. No entanto, a realidade não é essa, a realidade confronta-nos com estes jogos decisivos e nós temos que. A equipa também tem maturidade, a equipa tem personalidade, os jogadores habituados a grandes jogos, portanto, isso tudo, se estivermos unidos, como eu vi hoje, a equipa que esteve lá dentro, os jogadores que entraram, eu senti essa união e isso para mim é o mais importante. Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural, porque nós temos de tomar decisões. Temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipa e acima de tudo temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais. Okay. Oi, VP, tudo? Aqui ele falando, né, da questão, falou brevemente do assunto Vidal. Para quem não viu o Vidal, eu não vou rodar o vídeo do Vidal que tem aqui, tem uns shorts do YouTube, procura aí, é rapidinho. Ele esbraveja, né? Ele pega a chuteira, ele joga no gramado, depois ele joga ali na área ali na área coberta ali, né? Do banco de reserva. E o Everton Ribeiro até dá uma olhada, assim, né? Ele fica até meio sem graça, né? Porque eu acho que ele não esperava aquela reação do Vidal. Ficou maluco, né? Ficou maluco o Vidal. E não sei, não vi muito sobre isso, mas eu ouvi de alguns programas esportivos de que ele participou de um podcast, né? E falou que se o Colo-Colo quiser, praticamente é só chamar, né? Alguma coisa assim, eu não peguei direito, por isso que eu não vou falar muito sobre o assunto, né? Então, ele praticamente cavou a ida pro Flamengo, né? E de repente agora já tá eu não vejo como polêmico isso. Eu acho que de repente agora ele ganhou a Libertadores. Ele falava que ele inclusive até o pilhado, o Thiago Asmar, entrevistou ele no período de Bayern de Munique.
E ele falou que queria ir pro Flamengo, ser campeão da Libertadores, e ele realizou esse sonho, né? Se aquilo que ele falou naquela época de fato era um sonho dele, ele já realizou esse sonho. Então eu acho que é um cara que eu presumo que ele era um sonho dele, ele realizou esse sonho, então hoje ele é um cara realizado. Ele é um cara que já vai pensar no final de carreira. Então esse negócio de, pô, tão cavando, ele tá querendo cavar a saída dele pro Colo-Colo, de repente até é verdade. Mas eu não vejo isso como algo ruim. Às vezes é até melhor. Ele, pô, ele já alcançou o que ele queria. Então ele não vai render essa temporada. É óbvio que é um cara competitivo e por isso que ele ficou maluco, né? E até o Vitor Pereira até minimizou. Ele falou, cara, assim, todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer jogar. E deu até um sorrisinho aí. Falou, fiquei feliz, né? Com que o time se mostrou bem unido, né? E deu até um sorrisinho. Mas a pergunta do repórter foi como é que chega o Flamengo, né? Para a disputa do Mundial. Não respondeu, assim, em relação como é que ele acha que vai chegar o Flamengo. Ele só falou que é um time experiente, acostumado com jogos importantes. E falou da questão do trabalho dele, que é um trabalho de curto prazo, mas que ele sabia, né, que era um plano ambicioso, um trabalho de curto prazo e que ele teria pouco tempo para treinar e já teria decisões importantes, como a Supercopa do Brasil, como a disputa do Mundial. Ele disse que sabia, topou o desafio e ele vai fazer acho que, obviamente, né, certamente que vai fazer o possível para bolar uma estratégia para encarar qualquer adversário que venha pela frente, né? Mas em relação ao elenco, tecnicamente, fisicamente, eu acho que dá para competir, né? Em virtude do que a gente viu contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, eu acho que dá para ser competitivo. Não foi um jogo legal, assim como não foram outros jogos no Carioca e algumas goleadas aconteceram, mas não são parâmetros. Mas eu acho que dá para competir, né? Tá aí a ganhar do Real Madrid. E a semana do Real Madrid ela é complicada também, de disputa de jogos importantes, mas o Real Madrid não vai pôr um time em reserva, né? Não vai. Talvez um time misto, talvez. Mas mesmo o time misto do Real é muito difícil, assim, pelo momento do Flamengo, pelo início de temporada. Se fosse a continuidade do trabalho do Dorival, aí eu diria que a chance do Flamengo aumentaria um pouco. Não muito, mas não, aumentaria de forma considerável, né? Considerável, porque você pega o Real Madrid num outro momento, pensando na sequência da temporada, então eles vão se resguardar, obviamente que eles vão se preservar para esse tipo de jogo. Não vai entrar com o time em reserva, porque eles sabem que aí também é uma falta de respeito com o adversário, né? Nem a falta, não é nem a falta de respeito com o torcedor, é com o adversário mesmo. Então não vão deixar de cumprir o seu papel. Se os caras entrarem para ganhar, é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, é aquela coisa. O Real Madrid hoje, o Real Madrid de hoje, ele é tão bom contra aquele Liverpool? Não, não é. O Real Madrid hoje, se a gente for parar para pensar friamente, ele é mais fraco que aquele Liverpool. Mas o Flamengo de hoje também é muito mais fraco, né? Então tem essas coisas, né? Tem esses pontos também. O Real Madrid pode estar até mais fragilizado pode ser mais frágil do que aquele Liverpool, sim. Mas o Flamengo também é mais frágil em relação àquele Flamengo que foi encarar o Liverpool, né? Então tem esses pontos. Eu acho que chega mais uma vez com as mesmas condições de qualquer sul-americano que vai enfrentar o europeu. É um jogo muito difícil, né? E sem dizer como é que chega para esse mundial, não dá para saber, né? Não dá para saber. Em defesa do Vitor Pereira, dá para saber até jogar, né? Infelizmente não tem como saber até para enfrentar uma Real Madrid, certamente que ninguém vai estar preparado, né? Aí não tem como. Mas se tivesse no meio de temporada, talvez daria mais liga, né? Daria mais jogo. Enfim, vamos embora. Tudo bem? Boa noite, parabéns aí pela vitória. Obrigado. No ano passado, você enfrentou o Flamengo 4 vezes a sério nas duas competições mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. E no auge da equipe no ano passado, estava com uma intensidade muito boa no ataque, mas também sem a bola, tomando muito poucos gols. Nesse momento parece que não está com tanta intensidade assim, até pelo início da temporada e tal. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. E se numa final contra o Real Madrid você enxerga a possibilidade de jogar com esse mesmo time, essa formação titular, que você vem utilizando aí como principal, ou você teria que colocar talvez o Pulgar para reforçar a marcação, ou o Cebolinha para reforçar a recomposição? Como é que você enxerga isso? Obrigado. Assim, naturalmente, uma equipa a meio da época pode estar com o ritmo, uma equipa no meio da época, no início da época pode estar com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade no jogo
de uma equipa que já ia a meio da época. Também é impossível, não é? Nós estamos a iniciar agora o nosso processo, por amor de Deus, não é? Temos que ir naturalmente. Há jogadores que ainda... Nós fizemos uma pré-temporada muito atípica, não é? Uma pré-temporada que não tivemos tempo para trabalhar e para construir as coisas devagar, não é? Progressivamente, porque começamos imediatamente a jogar. Não é? Eu acho que a segunda semana começamos logo com jogos, ou uma semana e meia começamos logo com jogos, portanto não é fácil estar hoje a voar, não é? Estar hoje num ritmo alto, porque o tempo é muito curto. Os jogadores que chegaram mais tarde, há muitos jogadores que chegaram mais tarde e que estão com muito pouco tempo de treino ainda, de trabalho ainda. Portanto, acho que aí está a explicação de não ser possível ainda jogar, ainda estarmos de vento em popa, não é? É impossível. Mas só o Real Madrid, vamos um jogo de cada vez, porque antes do Real Madrid vamos ter uma meia final, e uma meia final que nos vai colocar muitas dificuldades. Portanto, nós temos que pensar primeiro nessa meia final, e conseguindo o resultado para ir à final, aí sim pensarei no Real Madrid, se eles lá chegarem também, não é? Mas também tem que jogar uma meia final. Esse finalzinho é muito bom, né? A gente precisa pensar nessa final, e o Real Madrid também, né? Precisa chegar à final para acontecer, porque ele é perguntado sobre o Real Madrid, se vai jogar com esse time que hoje a gente pode dizer que é o titular, ou se ele pensar em colocar o Pulgar ou o Cebolinha, né? Para ter uma recomposição melhor. Não dá para saber, né? Primeiro precisa chegar na final, né? Você precisa chegar até a final. E aí foi perguntado, né? Que o Flamengo, ele enfrentou o Flamengo 4 vezes, somando Libertadores e Copa do Brasil. E naquela época o time do Flamengo tomava pouquíssimos gols, era um time que se defendia muito bem. Pô, cara, não dá pra você comparar uma equipe no início de época com uma equipe no meio da época, né? E realmente são duas perguntas meio desperdiçadas, né? Porque a resposta é muito óbvia. Mas uma coisa que me preocupa, que o Vitor Pereira falou, foi em relação à pré-temporada. Ele falou, a gente não teve uma pré-temporada, praticamente... Deixa subentendido que não teve praticamente uma pré-temporada, né? Foi tudo meio que... Teve pouquíssimo tempo. Ele falou, a gente já começou jogando, não teve aquela pré-temporada gradual, né? Isso para mim ilustra uma falta de planejamento do Flamengo. Isso para mim é muito grave. Sabendo que tem um Mundial contra equipes fortes, né? Semifinal é sempre complicada. As equipes sul-americanas nunca pegam times fáceis, né? São times que, na minha opinião, a equipe sul-americana que vai para o Mundial é melhor. Mas, assim, pelo início de temporada, muitas vezes chega lá sem a sua preparação ideal, né? Sem a sua preparação ideal. Vai aparecer um monte de especialista em futebol marroquino, em futebol asiático, você vai ver. Vai aparecer um monte. Mas, enfim. Agora, pô, até perdi o raciocínio aqui. Até perdi o raciocínio. Mas que, pô, essa questão do planejamento que o Vitor falou, pô, da pré-temporada, que foi uma pré-temporada típica, cara, assim, as equipes tiveram, e o Flamengo especialmente, né? Teve um mês, cara. Um mês de Copa do Mundo. Esse mês podia ter sido usado para preparação. Mas é a férias de jogadores. Cara, mas é um Mundial de clubes. Quer dizer, você tem esse tempo e você não vai usar. Se você não usou, a gente quer acreditar, a gente acreditava que os caras tinham um planejamento muito bem elaborado. Isso juntamente com o Vitor Pereira, porque o Flamengo anunciou o Vitor Pereira antes do encerramento do ano. E o vínculo com o Corinthians acabava no final do ano. Foi anunciado em novembro, se eu não me engano, né? Nas redes sociais do Flamengo. Sem a apresentação ainda, mas o Flamengo anunciou antes nas redes sociais. Então teve um mês de Copa do Mundo. E assim, e o que o Vitor Pereira ficou? Mas ele tinha férias dele, os jogadores tinham as férias dele. Tudo bem. Mas assim, se você topa esse desafio, sabendo que tem duas decisões importantes no início do ano, e agora você vai colocar essa questão da pré-temporada como um ponto fundamental na preparação do Flamengo, isso eu não entendi. Isso para mim me mostra que foi um planejamento mal executado, tanto pelo Vitor Pereira e a sua comissão técnica, quanto pela gestão do rubro-negra, pela gestão do Flamengo. Porque vou repetir, algumas equipes,
começaram os treinamentos ainda em dezembro. E aí teve a pausa de final do ano novo, e eles voltaram em janeiro. Então, assim, óbvio que dá essa quebra, né? E no final de ano você come muito, então você começa a ganhar um condicionamento, você perde tudo em 2 semanas. É muito fácil você perder, né? Para um atleta de alto nível, aí você volta a treinar. Tudo bem, mas meio que tentou acelerar um pouco mais. O Flamengo que tinha disputa da Supercopa do Brasil e do Mundial, assim, pedir cara, encarecidamente, gente, é um Mundial. Eu sei que tá todo mundo de férias, mas é um título que o torcedor quer, né? O bicampeonato mundial, e vamos encarar um dos nossos maiores rivais da atualidade, que é o Palmeiras. Vamos começar mais cedo, vamos fazer um planejamento legal, vamos fazer uma preparação legal para a gente começar melhor que todo mundo. A gente começar zerado, né? Iniciar o Campeonato Carioca voando. E agora o Vitor Pereira, pelo que ele fala, a comissão foi uma pré-temporada típica e a gente não teve aquele processo de evolução gradual, a gente já começou jogando. Cara, isso me preocupa muito, porque já fica evidente agora que a pré-temporada foi mal elaborada, foi mal executada, mal planejada, e tenho lá minhas dúvidas das condições que o Flamengo vai chegar no Mundial. É um time que cresce muito em decisão, isso é importante a gente dizer, especialmente o Gabigol. Mas eu me preocupo assim, se o time vai estar preparado fisicamente, taticamente, para fazer esse. Nunca tá, né? Nunca tá. Mesmo o Palmeiras no ano passado, você sabe que a equipe não tá 100% fisicamente, né? O time não tá 100% fisicamente. Porque iniciou a pré-temporada, o Palmeiras fez uma pré-temporada mais cedo, iniciou o Campeonato Paulista, tudo bem, iniciou melhor que todo mundo, iniciou o ano melhor que todo mundo, mas é muito pouco tempo se você vai enfrentar equipes que estão no meio de temporada. É o que o Vitor Pereira acabou de falar. Você vai comparar o Flamengo do meio de temporada com o Flamengo do início de temporada e um trabalho novo, que no caso é o dele, é complicado, né? Não tem um mínimo assim não dá pra você fazer um mínimo de comparação do Flamengo do Dorival, que marcava muito bem, tomava poucos gols, com esse do Vitor Pereira, que tá começando agora. Não só o trabalho, mas a questão também da preparação. E aí que entra a minha preocupação em relação a esse planejamento do Flamengo. E agora, que pelo que o Vitor Pereira falou, para mim me parece que foi muito mal planejado. Cara, hoje tá difícil, hein? Foi muito mal planejado, né? Vamos seguir. Última pergunta aqui. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Sidão Marinho do Litoral News. Queria falar sobre os laterais do Flamengo. Hoje você botou o Mateuzinho e o Felipe. Certo. Eles podem assumir a posição já para a semifinal do Mundial de Clubes. E aí o Varela e o Ayrton indo para o banco de reservas. E se me permite mais um pedaço sobre o Vidal, porque ele fez uma live e aí falava sobre o Colo-Colo, o time do Chile. Se o Colo-Colo quer jogar Libertadores, que venha me buscar. E aí sai de campo estressado e arremessa a chuteira. Ele tá nos seus planos para a temporada? Ele vai para o Mundial? Portanto, a primeira pergunta foi os laterais. Os laterais, é assim, nós temos 4 laterais diferentes uns dos outros, e vamos precisar dos 4 para jogar esta temporada que vai ser longa, né? E no Mundial também vai depender das equipas adversárias. Portanto, estamos à espera do próximo adversário. Portanto, vai depender um bocadinho, porque eles têm características diferentes. O Ayrton não é igual ao Filipe, e o Mateuzinho também não é igual ao Varela. Portanto, tenho que depois, jogo a jogo, ir definindo quem para mim se adequa mais ao tipo de jogo que pretendemos. Depois, em relação ao Vidal, não sei do que é que está a falar, porque não faço ideia, porque não tenho redes sociais, não vou às redes sociais. O meu Instagram é o meu filho que cuida dele. Eu não faço a mínima ideia o que é que, não leio nada, não me preocupo muito com isso, porque tenho que me focar acima de tudo na equipa, fazer evoluir a equipa. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Então faz parte da nossa estar na comitiva para amanhã, para viajar, faz parte dos nossos planos, claro. Está bem? Obrigado, boa noite. Fim da entrevista coletiva com o técnico. Mais uma vez perguntado sobre o Vidal, né? E ele fala, pô, faz parte dos nossos planos, faz parte da comitiva que vai para o Mundial, né? Porque muito se especulou assim, pô, pro Vidal falar dessa questão do Colo-Colo e ele meio que causar um tumulto, começar um princípio de incêndio, será que ele estaria forçando a saída do Flamengo, né? Então, será que ele estaria nos planos do Vitor Pereira?
deixa claro que faz parte dos planos, vai para o Mundial, né? Certamente um desabafo ali do Vidal, porque ele queria jogar esse jogo, porque é a última chance assim, de um jogo mesmo, preparatório para o Mundial. E ele é um cara competitivo, com experiência internacional, ele sabe o quanto ele pode contribuir, ainda mais jogando contra um Real Madrid. Então ele sabe da importância dele fazer esse jogo, não só por cara, assim, ambientação, mas por condicionamento, por ritmo de jogo. Ele sabe do que ele pode entregar, e eu acho que ele quer isso, né? Ele quer participar, ele não quer estar só na comitiva, ele quer participar de fato, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Ele sempre se mostrou um cara muito competitivo. E eu acho que ele quer estar dentro de campo. Agora, o Vitor Pereira deixa claro que faz parte, né? Ele tá no elenco, então não tem essa de... ainda mais o Vitor Pereira, né? O cara que veio da Europa. Ele sabe da importância que tem o Vidal. Só que ele tem que tomar cuidado que o cara já falou aí no podcast. Eu não ouvi esse podcast do que o Vidal falou. E já jogou chuteira, né? Então meio que começa aí uma fumacinha, tem que tomar um cuidado, né? Porque no Flamengo é diferente do Corinthians. O Flamengo não é o Corinthians, o Vitor Pereira já perdeu um título pro Palmeiras, então não vai acontecer aquela mesma coisa, aquela idolatria da torcida que aconteceu no Corinthians, que vai implorar para ele ficar. A torcida vai implorar para ele sair. Já começou diferente. Se ele ganha o título em cima do Palmeiras, aí é outra história. Mas ele perdeu o título do Palmeiras. Então, aquela coisa que todo mundo focou, vamos esperar para ver, aí perde o Palmeiras. Agora, amigo, agora a resposta é só dentro de campo. Agora é só dentro de campo. E o Flamengo é um time que seu torcedor tá recentemente ressabiado com técnicos portugueses graças à passagem do professor Paulo Souza. Então tem dessas coisas, né? Enfim, vou sentir o Vitor Pereira meio cabisbaixo, né? Ele deu a justificativa para o jogo, que a gente pode dizer que foi um jogo bom. Não foi um jogo bom, placar humilde. Ele deu a justificativa dele no começo da coletiva, falou de cansaço, de vir um jogo difícil contra o Palmeiras, dos jogadores se preservarem, né? Porque tá as vésperas de um Mundial, gramado ruim, elogiou o torcedor. E é isso, né? Senti bem desanimado, cara, para alguém que vai fazer uma disputa de Mundial, cara. Tem uma oportunidade, como ele mesmo falou, uma oportunidade única, né? Talvez na carreira. Então, senti ele meio cabisbaixo. Falou do Vidal, né? Ele falou numa rede social, não tem rede social, que obviamente que ele sabe, né? Ele deve saber, mas também não vai valorizar isso, né? Não vai dar mais vídeo, porque ele sabe que ficar dando atenção para esse tipo de coisa só vai aumentar a fumaça pro lado dele também, né? Então deixa isso pra lá, é meu filho que cuida, certamente deve ser, mas certamente que também deve estar antenado em uma coisa ou outra, porque vai um assessor, fala alguma coisa, né? Ele deve estar ciente disso. Estamos com mais de 40 minutos de podcast, então não vou ouvir o Abel Ferreira hoje, mas ele falou um pouco sobre os episódios, né? Dos jornalistas, falou, cara, não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, isso vem acontecendo. Ele falou que cometi um erro, ele assumiu o erro dele, o juiz me puniu por isso com a expulsão, então reconheceu tudo isso e ele foi enigmático numa frase, eu não lembro exatamente como ele falou, mas ele que deixou substituir assim, cara, é isso que eu vou querer, eu fico reflexivo, né? Ele falou alguma coisa assim, é isso que eu quero para minha vida, né? Foi meio enigmático, assim, de que ele tá de saco cheio, ele tá ficando de saco cheio, né? Ele sabe que ele tem que melhorar, ele fala isso, a gente não vê melhora do comportamento dentro de campo, mas é uma coisa que ele falou, ali dentro é a disputa de um título que está em jogo, então não me peça para me comportar como se estivesse na igreja, né? Certinho, na minha, não, ali, então, dá aquela emocionada, porque é um jogo importante, é um jogo muito importante, que exige muito do aspecto emocional, né? Então ele sempre falou sobre isso, já não é de hoje que ele fala sobre isso. Na entrevista no Roda Viva, ele foi sabatinado ali, cara, ele falou sobre isso também. Então já não é de hoje que ele fala sobre isso, ele fala que ele tem que melhorar, mas a gente não vê melhora nenhuma dentro de campo. Mas enfim, cara, isso é o que eu falo. A gente critica
os comportamentos, mas você associar os comportamentos do Abel Ferreira, não só os mas o nome dele, com as coisas que foram vinculadas, né, com violência doméstica, com machismo, com o goleiro Bruno, cara, um assassino condenado, é de um nível de bizarrice que não tem tamanho, né, na minha opinião. Isso é minha opinião, a gente falou muito sobre isso ontem, não vou entrar mais uma vez nesse mérito. Então, se você quer ver um pouquinho mais do Abel Ferreira, entra lá no canal oficial do Palmeiras no YouTube, ver a coletiva 9. Eu vou encerrar por hoje, já estamos com bastante tempo de podcast, e é isso. Com isso finalizamos a coletiva do Vitor Pereira, e o Flamengo agora vai arrumar as malas, né? Arrumar as malas, Aeroflá, né? A torcida vai acompanhar, vai até o aeroporto, vai ser uma festança, a gente vai acompanhar esse dia a dia, né? Tentar acompanhar o máximo que der o dia a dia da rotina do Flamengo, né? A viagem para o Mundial, o clima, como é que vai estar os torcedores lá no Marrocos, como é que a gente não vai poder acompanhar muito do clube, obviamente, a gente vai fazer a prévia e eu vou tentar acompanhar um pouco dos especialistas, né? Os especialistas do futebol internacional. Vai aparecer especialista de tudo quanto é time, né? Até do Auckland City, o time da Oceania, que vai todo ano para o Mundial, só não foi na pandemia, justamente por causa da pandemia, eles se retiraram, né? Mas deveriam ter ido, eles eram os campeões. E até de Auckland City é capaz de aparecer especialista, a gente vai ouvir tudo e a gente vai repercutir tudo aqui com vocês. Essa trajetória, essa caminhada do Flamengo na busca do bicampeonato mundial. Então é isso. Fechando por hoje, encerro, fecho a conta. Valeu demais. Ótimo resto de semana para vocês. Um forte abraço e amanhã a gente está de volta. Tchau.